avaliação ao reconhecer que o tempo todo nós trabalhamos com recursos de outros, né, e que, portanto, são recursos que merecem muito cuidado. Eu quero detalhar isso aí depois. Avaliamos, né, a terceira mensagem, avaliamos porque sabemos que as organizações e os seus contextos sociais modificam-se o tempo todo. Então, nem sempre aquilo que é planejado funciona daquela maneira como quando a gente executa. Então, essa diferença entre planejado e realizado, ela precisa ser olhada com muito cuidado para que a gente não seja cobrado por uma coisa que é impossível ou para que a gente possa repactuar as ações à medida que a realidade também se transforma. A quarta mensagem, avaliamos porque nossas organizações precisam aprender com as suas práticas, né, para que a gente possa reconhecer quais são os nossos talentos, mas para que a gente tenha muita clareza dos nossos limites e possamos corrigir os nossos erros, né? Isso é fazer uma gestão cada vez melhor daquilo que, né, do objeto com o qual a gente trabalha. E a última mensagem, avaliamos para impulsionar as organizações a tomar melhores decisões, a ter mais inteligência nas suas reflexões e nos seus processos de gestão. Bom, entrando um pouquinho mais especificamente na questão do marco regulatório, eu acho que a primeira observação que eu tenho a dizer é a seguinte: o marco regulatório, ele vem construído numa lógica, deixa eu ver, acho que isso aqui é a bolinha, não, enfim, tudo bem, vou sem bolinha, mas ele vem construído numa lógica de ciclo de políticas públicas, né? Esta lógica, que é uma lógica que veio sendo muito fortalecida no Brasil, a partir do governo Lula, e isto teve a ver com o fato de que muitos novos quadros, inclusive pelos mecanismos de concurso público, né, foram chegando às funções da administração, porque houve novas carreiras absolutamente concentradas na qualidade da gestão pública que foram criadas, né, houve uma expansão significativa do volume de investimento público em várias áreas, sobretudo na agenda social. Então, houve um crescimento muito importante do olhar da sociedade brasileira, do próprio governo, né, do Estado, mas também de todos nós, para as políticas públicas. Vocês vão se lembrar de que o próprio conceito de política pública, ele se tornou muito mais evidente, muito mais comum ao longo dos últimos 10, 15 anos do que foi na década de 90 ou na década de 80. E o ciclo de política pública, né, traz ali, está marcado em azul, né, essa lógica de que a gente formula, seleciona e pactua, implementa e executa e monitora e avalia o que a gente está fazendo. Pelo simples fato de que a lógica de relação com a sociedade civil que o marco regulatório considerou, não é uma lógica de desresponsabilização do Estado, não é uma lógica de simples terceirização de serviço, né? Conceitualmente, ela é uma lógica de parceria, de corresponsabilidade, o que significa que as organizações da sociedade civil passam a ser responsáveis por garantir a execução de um serviço público, por garantir direito social, né? Sobretudo nos campos da assistência e da saúde, enfim, mesmo da educação e assim sucessivamente. Então, a lógica que está por trás do marco regulatório é uma lógica que responsabiliza cada um de vocês e as milhares de organizações da sociedade civil brasileira pela qualidade do serviço que vai ser desenvolvido, que vai tocar a vida dos cidadãos e das cidadãs. Esta é uma compreensão fundamental que nos ajuda a compreender o movimento, o marco regulatório, e a pensar um pouco no tema da avaliação. Ou seja, o marco regulatório, ele fortalece uma ideia que nós procuramos abandonar no Brasil já há muitos anos, que é a ideia da caridade ou do assistencialismo, que, digamos, sempre se comprometeu em tentar oferecer alguma coisa para as pessoas que precisavam mais, mas também sempre teve muito pouco compromisso com a ideia de direito fundamental do cidadão. A caridade não está fundamentada nos direitos sociais da Constituição de 88. Ela está fundamentada em outras lógicas, importantes, mas não tão consistentes e tão abrangentes. Então, quando o marco regulatório se insere nesta lógica, né,
ele olha para a Constituição Federal, ele reconhece que o Estado não é capaz de desenvolver sozinho todos os serviços que os cidadãos necessitam, né, e têm direitos, e, portanto, ele vai construir relações de parceria com a sociedade civil para garantir esses serviços. Nesse sentido, o marco ele não é estatizante, né, ele é de relacionamento, ele tenta modernizar e tornar mais claras estas relações, né, que já vinham sendo montadas no Brasil, principalmente do começo dos anos 90 para cá. Bom, volto na imagem que a Paula tinha trazido para cá, para dizer que, especificamente, na lógica, né, do que fundamenta o marco regulatório e que, enfim, subdivide a própria construção do texto da lei, nós temos a questão de monitoramento e avaliação que aparece nesta legislação como não aparece em nenhuma outra legislação que trata, mesmo das OS, das OCIPs, de outros tipos de convênio. Quer dizer, a palavra avaliação é citada nessa lei várias vezes, né, monitoramento e avaliação. E não é por acaso, né, é exatamente porque havia um ambiente muito interessado em monitorar e avaliar resultados. Então, esse é um ponto fundamental. Ao longo de todo o processo de parceria, com especial atenção aos resultados, define-se ali um tipo de, enfim, de marco, né, teórico e, obviamente, que quer ser prático, né, para o monitoramento e avaliação no âmbito do MIROSC. Eu sigo um pouquinho para mostrar o seguinte para vocês. Quando a gente fala que a gente precisa avançar nos resultados e que a lei nos convida, né, a avançar na discussão de resultados, isto abre para a gente um campo que é relativamente novo. E aí não é novo só para as organizações que estão fazendo esse tipo de parceria, mas é novo em geral para muitos países, para muitas instituições, que é pensar mais a respeito das consequências das nossas ações. E é entender também que as consequências das nossas ações, elas seguem uma espécie de cadeia de causalidade, ou seja, uma coisa leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. E uma compreensão de que nós somos capazes de assegurar com mais controle alguns resultados que estão mais perto da gente, mas que a gente tem muita dificuldade de controlar resultados que estão longe da gente. Então, vocês se lembram de um exemplo que foi trazido aqui, da questão, por exemplo, de uma ação que visa combater a gravidez precoce na adolescência. E, nesse sentido, nós podemos imaginar que essa ação implica uma série de ações com adolescentes, meninos e meninas, falando sobre sexualidade, falando sobre paternidade, sobre maternidade, sobre métodos contraceptivos, sobre constituição de família, sobre vida econômica, né, de pessoas que têm filhos e de pessoas casadas ou solteiras, etc., para que, então, nós tenhamos um certo efeito sobre a gravidez na adolescência, na intenção de que nós tenhamos o menor número possível de meninas engravidando nos 14, 15, 16, 17, 18 anos. Enfim, uma idade que, embora, né, o corpo está pronto, a gente sabe que a vida não está muito pronta para receber as crianças. E vejam vocês que, nesta lógica, é verdade que uma organização que firma uma parceria para atuar neste âmbito não deveria mesmo se comprometer com um indicador quantitativo que vai dizer o seguinte: olha, daqui a 18 meses a incidência de gravidez na adolescência vai cair de 50 para 20. Né? Isso seria o indicador mais tangível do impacto da sua ação. Eu concordo que nós não devemos cair nessa armadilha, porque em 18 meses teremos muito pouca probabilidade de conseguir um efeito desta natureza, né? Por outro lado, nós também não podemos reportar a qualidade da nossa ação, da nossa atividade desenvolvida, dizendo apenas, olha, nós conversamos, fizemos palestras para 150 adolescentes.
Quer dizer, eu estou dizendo, não é nem uma coisa, nem outra. Né? O que é, então? E aí entra esta conversa, que está ilustrada aqui, para a qual me parece que nós estamos convidados, tanto os agentes públicos que forem formular os chamamentos e ordenar todas os contratos, etc., mas as organizações também que vão se comprometer com isso. Então vejam vocês, né, que numa lógica de cadeia de resultados, né, vocês talvez reconheçam isso escrito de outras maneiras por aí, a gente tem recursos ali naquele quadrinho verde, né, inputs são as entradas, são os insumos, né, ou os recursos que são necessários para operar uma iniciativa. Nesse exemplo que eu estava dando, isso pode passar por materiais didáticos, por um espaço físico onde você se reúne, por uma plataforma na internet que tem informação, pelos educadores preparados para fazer um trabalho dessa natureza, várias coisas das quais nós vamos precisar para fazer uma ação. E esta ação é exatamente uma segunda caixinha, intervenções, atividades macro, né? Ou seja, as grandes atividades, que elas são centrais, realizadas para um ou mais públicos com a finalidade, né, com fins de transformação. Então, num caso como esse, por exemplo, a da gravidez, né, eu vou ficar nesse exemplo para facilitar, as atividades podem ser dirigidas aos adolescentes, podem ser dirigidas aos núcleos familiares dos adolescentes, podem ser dirigidas aos educadores das escolas públicas onde os adolescentes estão trabalhando, ou seja, essa é a construção da maneira como nós vamos atuar, porque nós escolhemos uma maneira de atuar, né? Depois, públicos, né? Isso que eu já estava mostrando aqui. E vejam vocês que, bom, nós usamos os recursos e desenvolvemos um conjunto de atividades junto a um determinado conjunto de pessoas, para quê? Essa é a pergunta central que o marco regulatório está nos fazendo. Para que a gente está fazendo tudo isso? Primeiro, para ter lá o que a gente chama de outputs, ou produtos, ou entregas, na nomenclatura que circula por aí, na legislação, na literatura e nas bocas das pessoas. Então, os outputs, né, os produtos, são alcances imediatos das intervenções, elas têm natureza mais quantitativa. E vejam vocês que aí sim vocês podem dizer, olha, fizemos tantas oficinas, oferecemos tantas horas de atividade, distribuímos 1.500 manuais, ou numa parceria com o centro de saúde distribuímos 1.500 preservativos, beleza. Isto tudo é importante, sem isso você não alcança o seu resultado. Contudo, né, o marco regulatório, quando ele nos orienta a olhar para resultados, ele vai nos dizer, isto não é suficiente. Não adianta você me dizer apenas que distribuiu o preservativo ou que fez as oficinas, se eu não tiver uma noção da qualidade do que você está fazendo. Se eu não puder compreender, se não o efeito final da sua atividade, que é lá a diminuição da incidência da gravidez, que eu pelo menos compreenda que os jovens estão, de fato, sensíveis a estas questões que foram tratadas, que existiram alguns casos de adolescentes que procuraram o serviço para discutir um pouco mais profundamente como manter uma vida sexual e reduzir o risco da gravidez. Enfim, tem uma série de maneiras da gente pensar o resultado que pode ser transmitido e comunicado e analisado de maneira quantitativa ou de maneira qualitativa, mas aos quais nós devemos nos ater. E vejam que este pensamento que nós estamos convidados a fazer quando desenhamos os projetos em resposta aos editais ou né, nas nossas propostas aos editais, né, nós estamos convidados a ir pensando, inclusive, nos efeitos de longo prazo, né, mesmo que eles não dependam exclusivamente da gente. Vejam que, nesse sentido, o marco regulatório, ele sofistica o nosso olhar para resultados. Ele convida as organizações e os agentes públicos a pensarem melhor sobre o que está sendo contratado, para que vocês também não prometam que não poderão cumprir e não sejam penalizados por isso, mas também para que a população, para que todos nós que financiamos essa ação,
com o nosso trabalho, com os nossos impostos, também saibamos um pouco mais a respeito do destino do nosso dinheiro, né? Na questão da educação, por exemplo, quer dizer, entre entregar uniformes bonitos e uma educação efetivamente de qualidade, tem muita coisa, né? Então, a gente não pode se contentar no debate eleitoral que fica falando dos uniformes para não falar das outras coisas, né? Então, esta é um pouco a lógica, ou seja, é um convite de avançar na nossa leitura de resultados, né? Em linhas gerais, é neste lugar que o marco regulatório está nos convidando aí e está convidando os órgãos de controle aí, como, inclusive, uma das falas aqui já tinha marcado. Bom, para dar conta disso, eu já estou meio que indo para os últimos minutos, falta o quê? Uns 2? 2, 3 minutos. Mas depois vocês vão perguntar e eu vou poder voltar. Mas existem alguns elementos importantes que estão apontados ali na legislação federal e que somente a nossa pressão poderá garantir e fazer avançar nos municípios, né? Sobretudo o nosso diálogo e as nossas estratégias de convencimento dos legisladores municipais, né? Os vereadores. Então, primeiro, parceria com resultados e metas claras. Esta é uma exigência já no momento que antecede a contratualização e segue depois desse momento. Então, essa ideia de pactuar metas, a própria lei fala em indicadores quantitativos e qualitativos para dar um claro sinal de que nós pensemos a respeito dos resultados logo quando estamos fazendo um planejamento, porque nós precisaremos desses resultados para ir monitorando a atividade, né? E eu sei o quanto isso não é simples, eu só estou defendendo aqui a ideia de que isto é muito necessário. Então, o que eu estou dizendo ali? Uma boa teoria de mudança e um bom plano de ação. O que é teoria de mudança? Em poucas palavras, é esta cadeia de resultados, né, que vai ligando o meu insumo, o meu recurso, a minha atividade, o meu resultado primário, o meu resultado secundário, o efeito final num determinado território, numa determinada população. Esta é a teoria de mudança, né? É isto que a gente está convidado a pensar e tem bastante literatura disponível sobre isso. Segundo ponto, a execução com monitoramento por parte dos agentes públicos e da própria organização. Então, vejam vocês que se cabe ao Estado, né, um papel inegável de pensar avaliativamente, de responsabilizar servidores por isso, de acompanhar essa agenda, isto é uma obrigação, né, do gestor, também cabe às organizações pensar sobre isso, né, e não terceirizar para o Estado uma reflexão sobre a prática das organizações. Os dois caminhos aí são fundamentais. Nem é terceirização do serviço por parte do Estado, mas também não pode ser terceirização da análise e da crítica por parte das organizações da sociedade civil, né? O nível de atenção precisa ser dos dois lados e o tempo todo. Um bom processo de registro de informações e de monitoramento do trabalho vai ser fundamental. Registrar a informação, né, voltar na ideia de diários, trabalhar com os educadores, encontrar os espaços. Eu sei que tudo isso não é fácil, mas o convite é para que a gente não tenha uma prática alienada, uma prática silenciosa, mas uma prática rica, cuidadosa, que registra, que conversa, né, que vai pondo números e discursos para demonstrar a sua própria potência. Terceiro ponto, relatório de avaliação elaborado pelos agentes públicos ou por atores designados por eles. Esta é uma questão fundamental que abre a possibilidade de que os governos estaduais, municipais, como o próprio governo federal, criem mecanismos de parceria com as universidades privadas e públicas, com os centros de pesquisa, com várias das organizações da sociedade civil, que são grandes centros de pesquisa também, ou seja, há uma perspectiva no marco regulatório de que esta função avaliativa, como em certa medida ela exige um saber técnico que pode ser detido por todos vocês, mas no qual a gente vai precisar avançar bastante ainda como sociedade,
mas que a gente, né, não fique escravo, digamos assim, de uma escassez de recursos. Não. O Brasil tem um parque universitário invejável, por exemplo, e que pode muito bem colaborar nisso, com professores, com alunos, e os municípios já têm experiências nesse sentido e poderão ter muito mais. Por fim, um relatório analisado por comissão de monitoramento e avaliação ou, né, por conselho relacionado à política em questão, ou seja, o marco não substitui o Conselho Municipal de Saúde, o de assistência, o de educação, o do idoso e assim sucessivamente, mas ele atribui a função a um agente, né, para acompanhar isso e convida a que o olhar técnico, né, respeite também o que está constituído nos conselhos de política pública já mais tradicionalmente instituídos. Então, eu acho que eu tinha mais coisa para falar, mas eu vou parar aqui para respeitar o tempo e qualquer coisa eu volto depois para conversar mais com vocês. Obrigado. Muito bem, muito obrigado aqui ao Rogério pela exposição bastante esclarecedora. Eu já quero, de imediato, convidar vocês que estão aí inquietos, né, que estão aqui, sentiram esse desejo de participar junto conosco. Da mesma maneira como meu colega Pedro nos orientou na primeira, formando uma fila aqui até 10 participantes, queremos agora convidar vocês a trazerem as suas perguntas aqui para esse painel, que está versando, na verdade, sobre governança, transparência e avaliação. Enquanto os nossos colegas vão lá se organizando, vejo aqui que tem um tema que é transversal ao que vocês trouxeram, e me chamou bastante a atenção, queria destacar, que tanto do ponto de vista da transparência, da governança, quando a Yara destaca muito sobre a questão da postura, né, o Rogério trata, ao falar da avaliação, trata muito de uma expressão que me parece muito cara, que é o cuidado, a atenção, né, o cuidado atento com as práticas da organização, né? Então, essa dimensão de cuidado, ela nos alimenta tanto para a questão da governança, olhando para a gestão como um todo, para a governança, portanto, quanto para esta nova postura de transparência, cuja o Miroski nos propõe a assumir, e também, assim como no campo da avaliação, destacadamente pela avaliação de resultados. Se nós agora não estamos tão enfaticamente nos preocupando com os números, mas a grande questão, né, sem dúvida, é a nossa prática e o nosso impacto, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós idealizamos, planejamos, impactar a nossa sociedade, seja ela no plano, eu chamaria aqui, você até disse, de diferentes nomes, é verdade, né? Reconheço um pouco na minha formação aqui a ideia do produto, quando ela tem este impacto imediato, quanto à ideia do efeito, numa medida em que este impacto é numa outra dimensão, um pouco mais no tempo, um pouco mais nas esferas da sociedade, e a ideia do impacto final, só avaliado no tempo, depois de longa data, né? Então, sem dúvida, seja uma ou outra, não há como planejar isso, não há como considerar isso sem um olhar atento para as práticas da organização, né? Bem, muito obrigado aos participantes do painel, a plateia também que participou. Enfim, a gente agradece imensamente. E eu gostaria de passar um aviso a vocês. Bom, aos participantes aqui deste evento, que realizaram a inscrição no processo seletivo de pós-graduação da Unidade Francisco Matarazzo, terão uma isenção total da taxa de inscrição. E essa isenção vai até o dia 24 de novembro. Então, ao fazerem a inscrição, vocês vão gerar um boleto, aí o candidato deverá enviar por e-mail para grupo pós-graduacão.fco@sp.senac.br.
Bem, então, dessa forma, como? Repetir? Eu acho que a gente vai conseguir colocar aqui. É isso? A informação que eu tenho é essa, é o grupo FCO, pós-graduacão, @sp.senac.br. Está um pouquinho diferente do que eu falei, mas vamos considerar esse aqui, grupo FCO, pós-graduacão, @sp.senac.br. Então, lembrando que quem participou aqui tem a isenção da taxa de inscrição, só que precisa fazer até o dia 24 de novembro, tá certo? Agora, sem essa isenção, vai até fevereiro de 2017. Mas aproveitem, né? Aproveitem que participaram aqui para fazer a inscrição de vocês com esse benefício de quem participou no evento. Bem, então, assim sendo, a gente aproveita para encerrar o nosso evento, desejar a todos uma excelente final de tarde, uma ótima noite. Em nome dos organizadores do evento, agradecemos a presença de vocês e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada.